Fala, turma! Hoje é a correção do nosso simulado de português específico para o cargo de professor. Acesse agora mesmo o nosso site, conheça a nossa gama de cursos e também se inscreva neste canal para receber as nossas aulas. Vamos lá então! Questão da VUNESP de nível superior para o cargo de professor no ano de 2021. Observe a seguir uma livre reescrita da propaganda. Vamos ver o que pede o enunciado. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do enunciado devem ser preenchidas, respectivamente, com... Então, vamos ver? Nossos professores, e agora, nossos professores, aqui eu tenho um sujeito no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, o verbo precisa de estar no plural. Já descartei duas alternativas. Conseguiu compreender? Então, o correto seria o quê? Dispõem-se, vou escrever aqui já. Os professores dispõem-se a alfabetizar pessoas necessitadas. Caso você conheça alguma, recomende ou recomenda. Tem dúvida? Vamos ver se na próxima lacuna está mais fácil. Nossos profissionais, eles, aqui plural, não é isso? Então, o verbo precisa de estar no plural. Nossos profissionais certamente há de braços abertos. Então, aqui, a esperaram ou a esperarão? Tem de ser no futuro, por quê? Caso você conheça, caso alguém venha falar comigo, eu esperarei. Então, é uma ação que ainda vem a acontecer. Então, vou descartar e vou descartar. Por que já descarto aqui? A alternativa é porque plural e o verbo aqui está no singular. Então, descartei mais uma. Então, já sei que a última é esperarão. Agora, para a segunda lacuna, nós temos de saber. Caso você conheça alguma, e neste caso aqui, eu vou falar recomenda ou recomende? Então, recomende aqui, nós temos o quê? Vamos escrever aqui, ó. Recomende. Então, nós temos aqui o imperativo, não é isso? Imperativo afirmativo. É aquele que dá uma ordem, uma sugestão. Se é o modo imperativo, aí nós temos de observar o verbo. Recomende vem de quê? Recomendar. Aí você já vem e traz aqui, ó, por exemplo, o verbo amar. Se for amar lá no modo imperativo afirmativo, o que eu falo? Ama você ou ame você? Então, eu falaria o quê? Ama tu, vamos só colocar aqui, ó, o verbo amar aqui, ó. Eu falaria o quê? No imperativo afirmativo, eu vou falar ama tu, ame você. O que as bancas cobram muito do imperativo afirmativo? O você, que é aquela quando está dando uma ordem, uma sugestão, uma dica. Por exemplo, lá nas receitas, estude. Aí você vai observar o quê? Quando o verbo for da primeira terminação ar aqui, aí quando for você, quando estiver falando com você, ele vai virar é. Então, o correto aqui seria o quê? Recomende. Por isso que a letra D está correta. Então, fique muito atento, estude mais também, se preciso for, sobre o imperativo afirmativo. Ama tu, ame você, ok? Então, ame, estude. E se for, por exemplo, da segunda, o verbo, segunda conjugação, beber e partir, eu falo o quê? Bebe você ou beba? Beba, Guaraná igual a propaganda falava. Parta o bolo. De que você tem de se lembrar que se é da primeira terminação ar, vira é. E se é da segunda ou da terceira, vai virar o quê? A. Então, beba, parta, divida, ok? Estude, aí já vem estudar. Se é da primeira, vai virar o quê? Estude. Então, aqui dá para compreender, fique muito atento a esse imperativo afirmativo e quando se trata de você. Nós precisamos de escolher a alternativa em que a vírgula é empregada para separar um trecho explicativo. Aí você vai se lembrar
do aposto explicativo, você também pode se lembrar de que? Das orações subordinadas, adjetivas, explicativas também. Vamos ver. Quando as aulas foram interrompidas por causa da Covid-19, as escolas de Nova York tiveram uma semana para a formação de professores. Essa vírgula aqui, ela foi empregada para separar um trecho explicativo? Não. Qual que é a justificativa para ela aqui? Quando a oração subordinada adverbial vier antes da principal, aí você usa a vírgula, certinho? Então, aqui nós temos a oração principal. As escolas tiveram uma semana para a formação de professores quando as aulas foram interrompidas. Ok. Aí você vai compreender o quê? Sempre que aparecer a oração subordinada adverbial no início da frase ou intercalada, se for intercalada, ela virá entre vírgulas. Se for no início da frase, terá a vírgula. A vírgula está empregada de forma correta? Sim. Mas ela foi empregada para separar um trecho explicativo? Não. Após um mês, na tradicional parada de uma semana na primavera, aqui está explicando alguma coisa? Não. Aqui você vai conseguir compreender um adjunto adverbial. Então, após um mês, na tradicional parada de uma semana na primavera, esse adjunto adverbial. Quando ele vem no começo da frase, ou então, se ele vier intercalado, ou seja, no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Não está explicando. As atividades escolares diárias foram reorganizadas, assim como, bem como, então essa vírgula está correta, assim como os critérios de avaliação, que se baseia nas tarefas. O que se baseia? Os critérios de avaliação, especificamente a avaliação. A avaliação que se baseia nas tarefas realizadas em casa, pontuadas ou não. Então, aqui, quando você observa esse que aqui, nós temos aqui um pronome relativo, certinho? Então, aqui você vai identificar um substantivo, não é isso? Critérios de avaliação que se baseia, nessa avaliação que se baseia. Então, pronome relativo retoma o termo anterior e, nesse caso aqui, está explicando qual avaliação, aquela que se baseia nas tarefas realizadas em casa, sejam pontuadas ou não. Então, aqui, essa alternativa C está correta. É interessante, bastava você se lembrar desse que, quando vem separado por vírgula, é explicativo. E se ele não vier separado por vírgula, é restritivo. Nem tudo é perfeito. Como todas as grandes redes, a de Nova York é heterogênea. E neste caso aqui, será que também está explicando alguma coisa? Pare um pouco, tente identificar. Será que está explicando? Você não consegue ver um sentido de explicação aqui. Então, a de Nova York é heterogênea como todas as grandes redes. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada adverbial. Ela vem antes da principal, ela virá separada por vírgula. Mas pediu foi uma explicação. São eles. Atende aos padrões, se preciso for, volte ao texto. No PDF tem. Precisa de melhoria ou curso em andamento. Se for necessário, tempo adicional para que o estudante conclua o curso. Está explicando aqui, você consegue identificar algum trecho explicativo? Não, esse se aqui ele expressa o quê? Uma condição e não explicação. Questão um pouquinho mais complexa, mas não é muito comum cobrar assim. Só que o nosso curso é justamente para te preparar, para quando você se deparar com questões assim, você conseguir gabaritá-las. Na frase do 5º parágrafo, tal receptividade de certo não elimina. Essa daqui eu já achei um pouquinho mais puxado, nível médio. Tal receptividade de certo não elimina o imperativo de contar com o pessoal capacitado. O que significa de certo? Isso daqui está mais para sinônimo do que outra coisa. De certo, será que ele expressa uma ideia de dúvida? Seria? Ou uma afirmação? Intensidade eu já vi que não. Tal receptividade muito não elimina. Então já descartaria. Tal receptividade não, já tem aqui, negação não pode, porque já tem um não aqui à frente. Então,
Aí agora, seria dúvida, afirmação ou modo? Tal receptividade do modo não elimina? Também não. É dúvida? Vai ser, essa resposta será baseada no significado. O que significa de certo? De certo é com certeza. Vamos colocar certamente. De certo, certamente, com certeza ele chegará amanhã. Eu tenho dúvida? Não, eu afirmei. Isso aqui é uma afirmação e pode ser substituído por seguramente. Memorize o significado dessa palavra. De certo é o mesmo que certamente. Certamente é uma afirmação. No trecho do segundo parágrafo, por meio de medida provisória, o governo federal flexibilizou o cumprimento dos 200 dias letivos, desde que mantida a carga horária mínima. Mas ainda há questões. Aqui nós temos duas conjunções em destaque. Elas expressam relação de sentido de que tem duas conjunções, aí você já sabe, você vai começar por aquela que é a mais fácil. Mas geralmente eles expressam a ideia de oposição. Mas é interessante você compreender se realmente vá lá. Por ser questão de nível superior, os dois olhos abertos em cuidado. Vamos ver? Por meio de medida provisória, o governo federal flexibilizou o cumprimento dos 200 dias letivos, desde que mantida a carga horária mínima, mas ainda há questões em aberto sobre o ensino remoto. Então aqui, ok. Ele flexibilizou o cumprimento dos 200 dias letivos, está indo em uma direção. Aqui você já consegue observar o quê? Vamos colocar aqui em cima, né? Uma oposição. Então, flexibilizou o cumprimento, mas ainda tem alguma coisa que precisa de organizar. Esse mas, ele expressa uma ideia de que explicação? Não. Conclusão? Não. Adição? Também não. Nem explicação. Adversidade? Sim. Você já gabaritou a questão, ok? E o desde que irei à festa, desde que não chova, que vai expressar uma condição. Aí você já sabe, condição, se, caso. Conjunção não é difícil. A maioria das questões da VUNESP, elas são dessa maneira aqui. Vem a conjunção em destaque, aí você vai observar a relação de sentido expressa por ela, estabelecida por ela. Então não tem muito o que fazer. Mas se tem dificuldade, tente compreender, ir memorizando, por exemplo, a condição, qual é, se e caso, desde que tempo a VUNESP adora, quando. Você não vai memorizar todas, mas é interessante você compreender algum. Olha o como aqui, por exemplo, para comparar. Certinho? Adição, e. Então você vai memorizando, isso facilita na hora de você resolver a questão. No quarto parágrafo, a autora empregou o verbo intervir. Verbo derivado, ele vem do verbo vir. Mas aí, qual é a forma correta de falarmos? Quando ele me vir, e agora? Ou quando ele me ver? Quando ele vir ou quando ele vier? Esses verbos geram muita dúvida, não geram? Eu trouxe aqui para vocês os verbos ver e vir no subjuntivo, que é onde gera mais dúvida, no modo subjuntivo. O pretérito imperfeito e o futuro do verbo ver, então você vai se lembrar. Modo subjuntivo, pretérito imperfeito e futuro, o verbo o ver vira vi. E o vi vira vier, ok? Então é isso. Modo subjuntivo, verbos ver e vir, que esses verbos pegam muita gente, você vai se lembrar, o ver vira vi, e o vi vai virar ver? Não, o vi vai virar vier. Observe aqui, verbo ver, eu vou falar se eu visse, não, se eu visse. Então, o ver virou visse. Tu visses, quando eu ver ou quando eu vir? Quando eu vir. Isso daqui, gente, pega muita gente. É muito complicado. Questão no nível superior, a VUNESP cobra muito. Então, o correto é quando eu vir, quando tu vires. E nada quando ele vir. E vir aqui é do verbo ver, não é do verbo vir, não. Simples assim, o ver vira vi e o vi vira vier. Olha o verbo vir. Se eu viesse, se tu viesses, se eles viessem. Olha aqui. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando eles vierem.
Vé vira vi vira vier. Que confusão, hein? Mas você memorizou? Intervir é do verbo vir. E o vir vira o quê? Vier, não é isso? E se fosse o verbo ver, aí viraria vi. Então, o ver vira vi, o vi vira vier. Os pais erroneamente interviram. Eu falo o quê? Eles viram ou eles vieram na escolha? Eles vieram, é do verbo vir. O vi vira vier, não é isso? Então, aqui está errado. O correto seria o quê? Intervieram. Se os professores intervissem, aí eu falo se eles vissem ou se eles viessem. Vamos ver? Se eles viessem aqui, se eles viessem do verbo vir. Não é isso? O verbo aqui não é o vir, que é o intervir, deriva dele. Então, o correto seria o quê? Interviessem. Soa estranho, mas é isso mesmo. Por quê? O vi vira vier. Hoje as redes sociais intervêm. Aí, neste caso, será que está correta ou não? Aí vamos falar aqui o verbo vir. Eles vêm amanhã, é do verbo vir, certíssimo, então intervém. Por isso que a alternativa C está correta. O médico interviu, é do verbo vir. O homem viu, o homem viu ou o homem veio? O homem veio, então o homem, o médico, interveio. Estranho, né? Mas é isso mesmo. A defesa civil interveria. Ele viria, não é isso? Então ele interviria, ok? Muita atenção. O segmento fazermos de conta que. Você me olha enquanto eu falo. Pode ser reescrito de acordo com o sentido e com a norma da regência aí. O que acha de colar o seu celular na minha testa e fazermos de conta que você me olha enquanto eu falo? Frase bem severa e bem comum nos tempos recentes, remotos, atuais. Eu poderia substituir aqui por qual dessas palavras? Resume-se a isso. Enunciado um pouco mais complexo, aí você já sabe que você sintetiza. Então vamos lá. O que você acha de colar o seu celular na minha testa e de fazer aqui ó, na minha testa e conjecturarmos de quê? Não, quem conjectura algo. Então aqui é um verbo transitivo direto. E conjecturarmos que. Como você vai saber que conjecturar é um verbo transitivo direto? Lendo bastante. Minha testa e atentarmos em quê? Será que atentarmos, quem se atenta a alguma coisa? Atentarmos a alguma coisa, então não em quê? Confabularmos, quem confabula, ela estava confabulando em sua amiga? Não, ela estava confabulando com sua amiga. Regência, tente fazer isso que estou fazendo, substitua uma frase que aí vai ser mais fácil. Ele almeja o trabalho, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não tem preposição. Questão de nível superior, nem está tão difícil. Quem pressupõe alguma coisa. Verbo transitivo direto não tem preposição. De novo, letra E de exata, que é a correta. Quanto ao emprego dos pronomes, assinale a alternativa correta. Informações sobre os alimentos foram identificadas e os autores, e agora? E os autores combinaram para validar. E os autores, as ou os, vamos ver? Informações sobre os alimentos foram identificadas e os autores combinaram o quê? Verbo transitivo direto. As informações. As informações eu posso substituir por quem? Pelo pronome elas. Eu posso falar combinaram elas? Não. Elas, como pronome oblíquo átono, eu uso as. Então, eu uso autores, as combinaram. Então, aqui vamos ver. Ok, não posso usar lhes porque eu tenho um verbo transitivo direto. Para eu usar o lhe, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto, ok? Para validar o estudo e publicar. Vai publicar, eu publico. O quê? Verbo transitivo direto. Então, aqui nós temos um verbo publicar, não é isso? Quando o verbo terminar em R, S
ou Z, você vai retirar, vamos retirar o R, você já sabe disso, e vai colocar lo, não é isso? Publicá-lo. Por quê? Vai publicar é o quê? O estudo. Então, o estudo é ele é o. Eu não falo publicar o. Eu tiro o R, S ou Z e ponho L. Então, o correto é publicá-lo. O que se publica? O estudo. Então, vamos colocar aqui, ó. Estudo. Então, aqui a alternativa A está correta porque a D já tem elas. O que? O garantiu ou o que lhes garantiu prestígio? Quem garante, garante alguma coisa a alguém. Ele garantiu o que? O prestígio. A quem? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Pum! Memorize. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho que ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, garantiu aos autores. Então, garantiu o quê? Prestígio, vamos colocar aqui, ó, aos autores. Só que para evitar a repetição aqui de aos autores, aí vem aqui e coloca garantiu prestígio a quem? A eles. Como pediu a preposição, olha a preposição aqui. Ok, se pediu a preposição, então é o verbo transitivo indireto que vai pedir um objeto indireto. O que eu uso? Neste caso, eu usei lhes porque são quem? Os autores. Às vezes, se a minha linha de raciocínio estiver muito rápida, a explicação também, deixe lá nos comentários que eu volto, reexplico também. Ok? Então, a alternativa A está correta, o que lhes garantiu. Certinho? Assinale a alternativa em que a crase está em conformidade com a norma padrão. Vamos ver? Já vamos identificar. Aqui eu tenho uma palavra no masculino, não uso crase. É simples, não vou ficar aqui desmembrando com vocês algo para ocupar o tempo, para o vídeo ficar grande. Objetividade é o que queremos. Meus pais não vão dizer nada em relação à pesquisa. Se é em relação a alguma coisa, mas o A de pesquisa vai dar A com acento indicativo de crase. O nome relação exige a preposição a. Em relação ao ato de pesquisar. Então, B de bola está correto. Assemelha-se a um símbolo, palavra no masculino. Você vem descarta. Verbo, descarta. E aqui, atenção, quem dá atenção a alguma coisa, atenção às pessoas. Então, tem que ter crase? Tem duas corretas? Não, erradíssima. Por quê? Pronome indefinido. Você precisa de saber quais são os pronomes indefinidos, principalmente para crase, ok? Aqui temos um texto. Informações do texto permitem afirmar que a pobreza de aprendizado resulta de... O que é essa pobreza de aprendizado? Entre as 10 metas estabelecidas para a educação, que constam dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, ratificados pelos 193 países membros da ONU, a mais básica, juntamente à escolarização universal, é que todos tenham conhecimentos primários em leitura, escrita e matemática. Embora 200, então aqui, ó, todos tenham conhecimentos primários em leitura, escrita e matemática. Embora 260 milhões de crianças no mundo ainda não frequentem escolas, o acesso tem crescido com certa velocidade. Então, ok. Mesmo 260 milhões não frequentando, esse acesso tem melhorado. A instrução aí já vem, tem acesso, mas a instrução é muito falha, ela é terrivelmente falha. Segundo o Banco Mundial, 53% de todas as crianças em países de média e baixa renda sofrem de pobreza de aprendizado. O que é pobreza de aprendizado? Que é a incapacidade, vamos fazer aqui, de ler e compreender um texto simples aos 10 anos de idade. Uma capacitação um pouco acima do analfabetismo absoluto, mas pouco abaixo do analfabetismo funcional, que pressupõe deficiências graves de escrita e cálculo. Então, o que é essa pobreza de aprendizagem? É o quê? A incapacidade de ler e compreender um texto simples. Ele é o quê? Um pouco acima do analfabeto absoluto,
mas ainda abaixo do analfabeto funcional. Ele tem deficiências graves de escrita e cálculo. Voltando aqui, por meio das informações do texto, podemos afirmar que a pobreza de aprendizado resulta de quê? O que é essa pobreza de aprendizado? Um equívoco na escolarização universal, uma vez que grande parcela dos alunos não frequenta a escola. Eles não vão à escola porque sabem que o ensino é falho e pouco aprenderá? Não, não é por isso. Lá fala o quê? Que está aumentando o acesso, mas desses que acessam a instrução para eles ainda é muito falha. A pobreza de aprendizado resulta de uma educação deficiente que atende um número expressivo de crianças de países de média e baixa renda, as quais não têm habilidade de leitura e compreensão de um texto simples, como fala aqui. Eles não conseguem compreender, ler e compreender um texto simples. Então, aqui facilitou bem a nossa alternativa B. Essa pobreza de aprendizado resulta de uma preocupação com o analfabetismo absoluto que deixa de lado o funcional? Não. Ambos aqui são muito ruins ainda, cujos prejuízos à formação das crianças implica deficiências graves de escrita e cálculo. Como você pode ver aqui, essas crianças eles estão um pouquinho acima do analfabetismo absoluto, mas abaixo do analfabetismo funcional. Deficiências graves de cálculo, você consegue compreender que essa preocupação deixa de lado o analfabetismo funcional? Não, ele também é preocupante, o analfabetismo funcional. Pode e deve também ser combatido. Então, descartamos a alternativa C. Um aumento expressivo de crianças nas escolas sem que haja condições de oferta de ensino competente. É isso que é a pobreza de aprendizado, ela resulta disso? Não. Aí você pode falar assim, mas tem um aumento expressivo, olha aqui, o acesso dessas crianças à escola tem crescido com certa velocidade, ok. Mas aqui, é isso que é a pobreza de aprendizado? Não, a pobreza de aprendizado é o quê? É quando as crianças não têm habilidade de leitura e compreensão de um texto simples. Um sistema de ensino elitizado, essa pobreza de aprendizado está relacionada à elite? Não, pelo contrário, está para aqueles menos favorecidos. Leia as passagens ratificados e primários e certa velocidade. Aqui significam, então, são o quê? Sinônimos. Se preciso for, volte ao texto. Ratificar, você não pode confundir com, vamos colocar aqui embaixo, retificar. Retificar é consertar. Ratificar é validar, reforçar, certinho? Então você já sabe, confirmar pode ser, corrigir é consertar, não. Validar pode ser, ratificar é validar e não alterar, ratificar é aprovar. Primário é o quê? Elementar? Sim. Rudimentar é o mesmo que elementar, deixo também. Rudes, será que poderia ser uma das respostas corretas também? Não. Superficial, deixa ali. Elementar, superficial, será que sim? Complexos, não. Então já venho aqui e descarto. Restaram aqui, ou melhor, só restou mesmo, nessa daqui, a alternativa A, que é a correta. Primário é elementar e a última. O acesso tem crescido com certa velocidade, com alguma velocidade. Tem 3 palavras sinônimos, ou 2, comece por aquela que você tenha mais facilidade.